E esse é o último vídeo da série. Ah, meu Deus, chegamos ao fim! E hoje a gente vai falar de segurança. Oi, pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? Hoje, como eu prometi, é o último vídeo da série do Nem Lá Nem Cá. E hoje eu vou falar de segurança. E aí eu imagino que algumas pessoas, imagino por conta das coisas que eu ouço, né? A Europa vai dar de 10-0! Só que não necessariamente. Por que eu tô falando isso? Na verdade, realmente o Brasil tá num momento de muita violência, muita insegurança. Eu até assisti um vídeo sobre um pouco das razões disso, né? E tem um cara que eu gosto muito na internet, chama Pedro Calabres, e ele fala muito sobre... Bom, ele é um cara de neurociência, etc e tal, ele fala de comportamento humano, e ele comenta que quanto mais desconfiança existe numa determinada sociedade, mais tem corrupção e mais tem violência, assim por diante, né? E isso é uma questão de mentalidade, tem todo um processo por trás. E eu não vou entrar muito nesse mérito, porque na verdade, de novo, não é fala nem bem nem mal de lugar nenhum. Mas eu quero ressaltar que eu já ouvi muitas vezes quando eu morava no Brasil, teve uma época, foi engraçado, que teve uma época que eu morava em São Paulo, e eu de vez em quando ia trabalhar no Rio de Janeiro, de avião, tá? Uma vez eu peguei um táxi na volta, né, chegando em São Paulo, e era uma época que tava tendo os arrastões, assim, né, teve um outro arrastão no Rio de Janeiro, e o taxista olhou pra mim e falou assim, nossa, que loucura, mas você vai e trabalha no Rio de Janeiro, que horror. E eu falei assim, moço, o Rio de Janeiro não é como a mídia mostra, né? Mas a mídia exagera muito. E, de novo, não tô dizendo que o Rio de Janeiro é seguro ou que São Paulo é seguro, não tô entrando nesse mérito, não é isso. Mas guardadas as devidas proporções, você não sai andando no Rio de Janeiro tropeçando em traficante. Como você não sai em São Paulo tropeçando em assaltante de banco ou assaltante de carro. Ou em gente morta com tiro na cabeça, né? Então, assim, né? E aí, claro, tem muita violência, óbvio que tem, mas tem muito exagero, né? Que, na verdade, ele é alimentado pela mídia, como, por exemplo, Cidade em Alerta e programas assim, onde você tem muita desgraça e muita desgraça, e aquilo começa a te convencer de que a vida é só desgraça, e, na verdade, não é, né? Então, assim, guardadas as devidas proporções, sim, o Brasil está muito violento. Sim, tem razões psicológicas, tem razões emocionais, tem razões estruturais, tem razões econômicas, tem razões diversas. E realmente, falando da Europa, a vida aqui não é assim, né? É muito mais raro a gente falar de violência na Europa, vírgula. Vamos para o lado B, né? Eu tenho uma amiga que, porque é estrangeira, um dia andando no país em que ela escolheu morar, tomou ovada, né? Simplesmente porque ela é estrangeira. E tomou uma ovada foi ótimo, porque ela saiu no lucro, porque eu conheço gente que passa por muitas coisas piores. Eu já ouvi, eu vi esse vídeo, né? Duas pessoas conversando em português na rua em Londres, e elas foram agredidas, né? Agredidas fisicamente, porque elas estavam falando em português e não em inglês. E tem, né? E aí, se aqui a gente tá falando de violência, né? Aqui a gente tá falando de xenofobia e de atentados, que são duas coisas que no Brasil, cara, de verdade, a gente praticamente não enfrenta, né? Não sei como é que é a xenofobia no Brasil, eu não sou nem xenofóbica? Boa pergunta. Eu sou brasileira, então não passei pelo preconceito com o estrangeiro no Brasil, mas em compensação também nunca vi atentado de coisa nenhuma, né? E aqui eu nunca passei por atentado, mas já passei por algumas vezes em que eu tava no metrô e fecha a estação e faz o contorno não sei o que e bibibi bababó, porque tem uma ameaça de bomba,
E isso é uma coisa muito real. Na Europa a gente anda nas ruas e é muito comum você ver o exército com arma na mão, coisa que no Brasil não acontece. Você vê sim medo de atentado, então você vê, por exemplo, muitos shows gratuitos que ou não rolam ou rolam daquele jeito porque as pessoas têm medo sim de atentado, isso é uma coisa que é real para o europeu. E sim, do outro lado, tem muita xenofobia, né? Então, tem muita gente maltratada porque é estrangeira. A mulher brasileira, infelizmente, em parte porque acabou contribuindo para isso, mas a mulher brasileira é sim tratada de um modo diferente. Na França, não, mas na Itália, sim, né? E tem muito machismo, sim. Ah, mas no Brasil tem. Tem, mas é diferente, né? Então a mulher brasileira sim, tem aquela coisa do você é fácil, você é prostituta. Não fui só eu que passei por isso, eu conheço várias pessoas que passaram. Então, assim, de novo, nem tanto a céu, nem tanto a terra. Qualquer lugar que você escolha viver tem os seus prós e os seus contras. E eu encerro essa série por aqui, dizendo que, na verdade, segurança ela é relativa, mas ela tem muito mais a ver também com alguns cuidados que você toma em qualquer lugar que você esteja. Então, por exemplo, aqui na Europa, obviamente você pode, ou obviamente não, mas na maioria dos lugares você pode andar com o celular na mão, não é um problema. Coisa que em São Paulo, por exemplo, não dá para fazer no Rio de Janeiro. Em compensação, no metrô de Paris e no metrô de Roma, entra com o celular colocado no bolsinho ali, bobeando para você ver o que vai te acontecer. Então, né, experiência própria, eu já fui roubada, né, furtada no metrô de Roma, e eu perdi um celular assim. Tal qual aconteceria no Brasil, né, eu deixei o meu tripé, outro dia eu fui fazer um vídeo no parque, e aí eu esqueci o meu tripé em cima de um banquinho ali, porque eu tirei ele pra falar no telefone, deixei o tripé, quando eu voltei, não foi tanto tempo assim, cadê o tripé? Não tava, né? Então, assim, não tem, né? Tem vantagens e desvantagens de novo. E eu espero mais uma vez ter ajudado você a esclarecer isso. Espero mais uma vez ter deixado claro que eu não quero fazer apologia nem a favor do Brasil, nem a favor da Europa. Eu tô falando da minha experiência, tô falando do que eu vi, do que eu vivo e do que as pessoas com quem eu convivo passam, e de verdade é isso, assim, eu não quero influenciar ninguém nem a favor nem contra. Por favor, deixe os seus comentários, e é isso. A ideia é te conscientizar para que você tome boas decisões, e se quiser ficar no Brasil, que seja consciente, se quiser vir para a Europa, que seja consciente também, e vamos que vamos, é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.